Boa noite, meus irmãos. Hoje estamos aqui, mais uma vez, para estudarmos, para refletirmos no livro Jesus no Lar, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. A lição de hoje é a número 16, o auxílio mútuo. Diante dos companheiros, André leu expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho. E Felipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se, quanto possível, contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos." E avançou para diante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica, pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, uma ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente:
As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Esta é a lição que Jesus deixa para nós. O Mestre querido, que está sempre junto de nós, em todos os momentos, sempre conosco. Quando pensamos nele, quando nos sintonizamos com o bem, ele está sempre próximo de nós, através dos nossos espíritos protetores ou anjos da guarda. Depende do nome que nós damos, mas eles estão sempre junto de nós, nos auxiliando. Então a lição traz uma prova de amor ao próximo. Essa prova foi ali colocada para os dois amigos que estavam ali caminhando juntos. E de repente aparece um pequenino ser precisando de uma ajuda. Estava ali para morrer se não fosse essa ajuda. E quantos de nós, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso caminho, em muitas e muitas oportunidades, nós nos deparamos com pessoas que precisam do nosso auxílio, que a gente poderia ajudar. Quantas vezes a gente passa ao largo daquela pessoa e ainda, muitas vezes, infelizmente, fazemos julgamentos, criticando aquela pessoa, imaginando que aquela pessoa teve uma vida assim ou assado, por isso que ela está naquela condição. Mas nós nos esquecemos de que ela foi colocada ali como uma prova para nós. Será que nós seremos capazes de ajudar essas pessoas que precisam tanto, que cruzam o nosso caminho? Não precisa ser ir muito longe, não. Muitas vezes falta a caridade, a nossa caridade, muitas vezes, dentro do nosso próprio lar. Com muitas ingratidões que nós recebemos, críticas que nós recebemos, e como é que nós vamos nos comportar diante disso? Em qualquer lugar da nossa vida. Por quê? Nosso planeta, a nossa querida Terra, ela é aqui classificada como um local de provas para todos nós. Estamos nesse estágio de sermos colocados à prova a todo momento. A todo momento. Às vezes numa conversa dentro da nossa própria casa, uma conversa que a gente pode ser edificante ou não, quando estamos dentro de um ônibus, por exemplo, numa viagem, né? E situações diversas. A oportunidade de sermos humanos, de sermos educados com as pessoas que nos atendem em qualquer situação. Quantas vezes já estivemos numa oportunidade de precisarmos de ajuda das pessoas e essas pessoas nos ajudaram ou não, e a gente vai ter a oportunidade de considerar a situação em que nos encontramos. Isso aparece constantemente. No trabalho, quando estamos trabalhando em qualquer setor, sempre tem pessoas de todos os tipos, pessoas de níveis diferentes. Aqui, como esses dois amigos dessa parábola que Jesus contou, isso é uma parábola
que tem um fundamento, que tem o fim para nos instruir, para nos ensinar como essa reciprocidade dos seres humanos, elas ajudam um e ao outro. É o auxílio mútuo, como Jesus disse aqui, nessa parábola que ele deixou para nós. Um amigo dele, sendo completamente egoísta, e podemos nos colocar muitas vezes nessa situação que também somos, ele não queria ajudar, aquilo ia atrapalhá-lo. Muitas vezes nos deparamos naquela essa pressa do dia a dia, de não parar para dar atenção a uma determinada situação. E o outro amigo, pensando mais no seu próximo do que em si, aconchegou aquela criaturazinha que estava ali precisando do auxílio. E foi justamente essa ajuda que o salvou daquela situação difícil. Um ajudou ao outro. O calor humano ajudou aquela pessoa nessa situação. E esse calor humano que nós também podemos transmitir um ao outro, uma prova de humanidade, como disse na lição, era um irmão em humanidade que estava precisando daquele auxílio naquele momento. E nós também nos encontramos em situações diversas de auxiliar pessoas e nós sermos auxiliados em muitas situações. Pode ser na parte econômica, pode ser na parte emocional, que muitas vezes precisamos conversar com as pessoas, trocar ideia com as pessoas, que muitas vezes encontramos situações de ouvir coisas que nos desagradam tremendamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Escutamos muitas coisas que nos desagradam. E qual é a atitude que nós tomamos diante disso? Devemos parar, não sermos intempestivos, pararmos, pensarmos. E quantas vezes, quando a gente dá, como se diz, dá um tempo naquela situação, refletindo sobre todos os casos, por que nós fomos colocados ali justamente naquele momento, naquela situação. É a prova que nos é colocada para que nós possamos aprender. Nosso planeta, a Terra, é uma escola. Não devemos deixar de sempre pensar dessa forma. É a escola que nos foi dada, que nos foi colocada. E devemos agradecer a todo momento. Como disse o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. É por isso que ele fala, em tudo dai graças. Porque todas as situações são colocadas para prova, para nos ajudar no nosso crescimento como pessoas humanas, nosso crescimento espiritual a todo momento. Aquilo aparece para nós. Observe no nosso dia a dia, de cada um de nós. Observa as situações que se apresentam das pessoas que precisam de nós. E nem sempre é um auxílio material, nem sempre a pessoa está pedindo dinheiro. Às vezes é e às vezes não é. Todos os auxílios são necessários. Quando a pessoa está com fome, não adianta você só ficar conversando com as pessoas. Você tem que primeiro atender aquela necessidade primeira da pessoa. Aí depois você pode conversar com aquela pessoa e trazer. Muitas vezes não cabe uma conversa no momento, não atenderá aquela pessoa. Mas em outros casos, sim. Quantas vezes teve necessidade de conversar com amigos, com pessoas próximas, aquelas pessoas que nós temos uma confiança. Quantas vezes, fora da nossa família, encontramos pessoas que são muito mais da nossa família espiritual
do que da nossa família biológica, nossa família carnal. Muitas vezes encontramos pessoas e com as quais nós dividimos muitas coisas. Nós temos a confiança para dividir. Esse é o auxílio mútuo de que Jesus fala aqui nessa parábola. E as pessoas naquela situação que Jesus falou, elas ficaram espantadas. Mas por que espantadas? Porque naquela época as pessoas não tinham essa preocupação de se ajudar. O mestre veio justamente naquela época para mudar isso. Que as pessoas olhassem mais pelos outros e não só para si, de uma forma totalmente egoística. Era o que imperava naquela época ali. As pessoas, muitas pensavam em si só, para si só, né? Então, ele veio numa época assim dificílima para mudar a cabeça das pessoas. E muitos compreenderam e grande parte não compreendeu. Então, por isso que Jesus foi levado àquele sacrifício, ele foi levado, porque as ideias de Jesus eram completamente revolucionárias para a época, o seu modo de pensar, quebrando os poderes vigentes da época. Tinha muitos poderes da época, muitos interesses da época. Ele quebrou aquilo tudo, aquela maneira de pensar. Mas ele falava aos espíritos, aos corações das pessoas, no seu íntimo mais profundo. Por isso que a mensagem do Mestre é uma mensagem eterna. Se ele tivesse falado só para aquelas pessoas que estavam ali, né, seria muito comum, muito comum. A mensagem dele não teria sobrevivido, mas ele falou aos espíritos daquelas pessoas, aquela parte mais funda de cada um de nós, dos nossos sentimentos. Então, nós estamos muito ainda num estágio de instintos. Temos que atingir um novo patamar, que seria o estado dos sentimentos. Aí ficará realmente gravado em nós todos os ensinamentos do Mestre que ele deixou para nós. Vamos refletir sobre isso, porque essa lição, essa parábola de Jesus, muito simples, mostra justamente essa ajuda que devemos dar a todos, independente da situação, independente de quem for. Jesus nunca perguntou, quando ele ajudava alguém, se aquela pessoa era judeu, judia, era samaritano, era de qual tribo de Israel. Nunca perguntou sobre nada disso. Por quê? Ele estava ajudando o ser humano, as pessoas que estavam ali. Eram entes queridos, eram irmãos que precisavam daquele momento. Porque todos somos irmãos. Se nós somos espíritos criados por Deus, qualquer um de nós estamos em estágios diferentes da evolução, mas todos somos irmãos. É incrível quando nós falamos, nós comentamos sobre aquele ser mais assim desprezado, que a gente pensa como ser desprezado, que é aquele nosso irmão que está cometendo crimes contra a humanidade, a toda hora fazendo coisas absurdas. Eles são irmãos nossos, mas que eles não atingiram ainda um primeiro estágio de humanidade, de olhar pelos outros, olhar pelo o seu irmão do lado. Eles não atingiram. Então virão em muitas outras vidas para que eles possam aprender a olhar para o seu irmão, não cometer aquilo que eles cometem. Deus não tem nenhuma pressa. Deus deixa o livre-arbítrio para todos nós aprendermos. Ele está ali esperando por nós
nós temos a eternidade. Mas não vamos também esperar tanto tempo assim. Se nós já temos a consciência de que devemos melhorar a cada dia da nossa vida, vamos nos adiantar um pouquinho, né? Eu acho que faz parte. Já que temos um conhecimento de por que estamos aqui, das vidas que nós já vivemos, o quanto nós já melhoramos e o quanto ainda falta melhorar. Estamos aqui justamente a caminho da luz. Essa luz que primeiramente Jesus e depois Deus que está lá esperando por nós, Jesus mais próximo, porque ele foi encarregado pelo nosso Pai para nos orientar aqui, junto de nós, veio com essa missão para nos ajudar. Por isso que esse livro aqui é tão importante, que é Jesus no lar, ele está dentro do nosso lar, junto de nós, a cada momento, próximo de nós, a cada momento, para nos ensinar com essas lições maravilhosas. Vamos refletir sobre tudo isso. Agradeço a atenção de todos vocês, uma boa noite e que Jesus esteja sempre do nosso lado, com todos esses espíritos maravilhosos que nos acompanham no dia a dia das nossas vidas, sempre ali, acompanhados por Jesus. Vamos agradecer imensamente essa oportunidade. A cada dia do nosso despertar, agradecer, olhar para o dia maravilhoso e falar obrigado, meu Deus. É mais um dia que eu tenho a oportunidade para melhorar a minha vida. E ao final do dia, quando nós nos recolhermos, deitarmos, fecharmos os olhos e agradecer a cada dia todas aquelas pessoas que participam ou já participaram das nossas vidas aqui, nesse planeta, nessa encarnação, e agradecer por todos eles, que cada um deles trouxe um ensinamento para nós. Pelos amigos, pedirmos pelos amigos encarnados, desencarnados, todos eles tiveram o seu papel para nos ajudar na nossa vida. Todos eles nos ensinam algo na nossa vida. Vamos pedir para os dirigentes do nosso país, os dirigentes do nosso planeta Terra, para que sejam mais conscienciosos, para que eles deem o seu trabalho em prol do melhoramento da humanidade, independente de quem eles sejam. Eles também são irmãos nossos e estão numa grande provação para todos nós. Agradecemos a Jesus e uma boa noite para todos nós. Muito obrigado.